Tu é escorpião. Mas ela é do começo, Sagitário, não sei. 14? É escorpião. Não, mas ela não é de 14 de novembro. Peraí, calma, vamos organizar. 14 de dezembro. Então ela não é do primeiro decanato do signo de Sagitário. O signo de Sagitário começa em 22 para 23 de novembro. 21, 22, 23. Então esse Netuno vai demorar muito até chegar no Sol dela, até formar um ângulo de tensão com o Sol dela. Alguns anos. Felizmente, porque se isso pegasse em cima dela agora, ela ia perder o rumo completamente. Eu acho que seja o caso. O único trânsito interessante que eu vejo em relação ao Brasil ao longo desse ano, principalmente, não é ao longo do ano inteiro não, é principalmente ao longo desse primeiro semestre, é a volta do Júpiter ao ponto em que ele estava quando aconteceu a independência do Brasil, que é no signo de Gêmeos, junto com a Lua, né? Isso aí, do ponto de vista de característica básica da nossa natureza brasileira, representa essa abertura que a gente tem para o exterior. Quer dizer, o Brasil, assim como os Estados Unidos, é um país fundamentalmente feito de imigrantes. Imigrantes de todas as nacionalidades em determinadas regiões, alguns italianos foram de São Paulo para o sul, alemães mais para o sul, japoneses estão no sudeste, estão no sul. Esse acolhimento, né, que o Brasil tem, essa tradição de acolhimento que o Brasil tem. Agora há pouco tempo a gente viu isso num nível muito mais dramático, a questão dos haitianos, né, que com todo o desastre natural que aconteceu lá, realmente o país está quebrado, e os haitianos tentando entrar no Brasil por fronteiras na região oeste e sendo barrados, e ao mesmo tempo o governo tentando de alguma maneira facilitar a vida para eles, porque temos um país enorme que tem espaço para todo mundo. Então esse lado do acolhimento, né, isso pode ter um reflexo também só durante o primeiro semestre, porque a partir de final de junho o Júpiter já entra no signo de Câncer, aí já é uma outra história. Eu estou falando enquanto ele está passando no signo de Gêmeos, que pode representar também alguma coisa na área de agricultura, com talvez boas safras, né, e essa abertura, essa continuada abertura para o exterior, né. A gente percebeu um movimento que não é muito comum no final do ano passado, do presidente Barack Obama ir para frente da Disneylândia, convidar brasileiros e algumas outras nacionalidades que frequentam muito os Estados Unidos para dizer que iam facilitar o visto, aquela coisa toda. O mesmo tipo de situação, por razões diferentes, os Estados Unidos estavam fazendo isso para trazer mais gente para gastar dólares lá no país deles, né? Aqui a gente pode ter essa abertura na medida em que haja necessidade. A gente sabe, por exemplo, que tem muitos espanhóis e portugueses querendo vir para cá agora, especialistas em determinadas áreas nas quais o Brasil ainda carece de mão de obra especializada. Então eu acho que a gente vai ter um movimento, digamos, de migração localizada, digamos assim, no sentido que são determinadas especialidades profissionais de determinadas áreas que vão vir para cá. E o Brasil vai continuar com esse colo enorme e generoso que recebe todo mundo aqui. Pois é, a especialização. E o que aconteceu nessas últimas viagens da presidente Dilma lá para a Europa é que tanto os espanhóis quanto os portugueses, os dirigentes dos países, né, disseram: olha, nós temos um grupo de profissionais extremamente preparado que não tem emprego aqui, então vamos facilitar a ida deles para o seu país. Não dá para lhe ouvir sem o microfone. Aqui em Pernambuco já não terminamos a construção do projeto que foi feito, né, a construção do polo petroquímico, né? Porque não temos mão de obra. Falta mão de obra especializada. Mão de obra especializada. Não temos engenheiro suficiente. O Brasil precisa de gente de vários profissionais. Exatamente. Bate exatamente com isso que eu estou falando. Está batendo muito. Parece porque o Júpiter representa o estrangeiro. O Júpiter representa sempre alguma coisa que está fora do nosso país. Isso. O símbolo de Sagitário, de Júpiter da nona casa, é o exterior. O Brasil precisa de mão de obra, urgentemente de mão de obra especializada. Com esse trânsito planetário, eu acho que eles vão chegar rapidinho. Mesmo em cima do que você está falando. Parabéns. Olha o microfone à disposição de vocês. Chega aqui no microfone, por favor. E diga para quem que você quer fazer a pergunta.
Boa tarde. Primeiramente que eu posso colocar as colocações do Alexandre, né? Quer dizer, em termos dessa coisa, de uma maneira de experiência e resultados, né? Tanto do ponto de vista positivo como negativo. Não vai ser direcionado a ele, vai ser direcionado a você, Valdemar. O que a gente logicamente vê com questão de fundamento. Aí vem uma questão que seria dirigida a você sobre esses pontos, né, que atingiria de maneira a humanidade, nós seres viventes, pensantes, talvez entre aspas. Talvez entre aspas, né? Questão de conceito dessa consciência que a gente está buscando. Na questão, logicamente, sobre astrológica. Se nós temos, logicamente, como resultado dessas situações que ele colocou, qual a posição dos astros em si, né? Qual a interferência, seriam os causadores ou nós seríamos os causadores, né? Para essa transformação. Os astros terão essa interferência para essa mudança ou nós teremos interferência para que essa mudança aconteça. Ou seja, os astros seriam causa ou nós seríamos causadores para que aconteça a mudança. A quem pertenceria essa responsabilidade? Entendi. Nós ou os astros? Qual os responsáveis? Ontem também, não sei se você estava presente ontem na mesa de espera, né? Alexei abordou isso de forma muito interessante, que é o seguinte, existe essa controvérsia a respeito se os astros causam influência ou não, né? A gente não tem meios nem para afirmar, nem para negar isso até hoje. Então existe uma leitura, uma que eu expliquei aqui ontem, que é a questão gravitacional, ou seja, se os planetas se mantêm em órbita regular, a ponto de podermos calcular as órbitas deles com anos e anos e anos de antecedência, com os recursos de computação que a gente tem hoje em dia, isso pressupõe um equilíbrio de forças, que no caso a gente vai atribuir basicamente a força de gravidade do Sol, que mantém os planetas nas suas órbitas de forma regular. Existe eu até mencionei o livro de um astrônomo inglês que desenvolveu uma teoria que se pretende ser científica a respeito dessa interação entre a força gravitacional do Sol e os campos magnéticos de cada um dos planetas do nosso sistema solar. De outro lado, existe uma corrente, uma linha de pensamento dentro da astrologia que acha que os planetas apenas refletem uma situação que já existe, como se fosse um espelho, não os causadores, mas como é que diria, os esclarecedores, os apontadores de determinadas questões. Então, você tem uma visão mais causal, ou seja, no sentido de que a causa e consequência, o planeta causa, sim, uma determinada influência, ou então o planeta apenas reflete uma situação que precisa ser trabalhada aqui. De uma maneira ou de outra, foi como a Alice falou, eu não sei como é que funciona, mas eu sei que funciona. A nossa colocação não é bem dúvida, porque, por exemplo, não, a realidade. Quando a gente fala na questão holística, isso, logicamente, as pessoas falam até de maneira teórica, filosófica, mas talvez nós ainda não entendemos toda essa ciência em termos de encadeamento do mineral a nós seres humanos, seres pensantes, né? Mineral, vegetal, animal, para todos nós, como consequência isso existe, lógico, né? A gente sabe que uma mudança em termos de vegetal, tudo meio ecológico, porque corrigir o ecossistema, eu faço parte, com a água, com os animais da mineral, nós estamos todos interligados, né? Quem assiste aquele efeito de borboleta, 1, 2 e tal, que ainda tem alguns questionamentos, mas nós buscamos logicamente essa situação. Então eu tenho que ver qual é o meu papel também nessa, como causador, né? Ou como responsável pelos efeitos que acontecem em termos do universo. Eu acho que a melhor colocação para isso é que nós somos co-criadores da vida que a gente leva, né? E isso também me faz lembrar que de uma frase que eu mencionei, que eu tive vontade de mencionar ontem na nossa mesa, que acabamos não mencionando, que é uma frase do nosso querido Marcelo Gleiser, um grande físico brasileiro que mora nos Estados Unidos, que ele disse: o universo é aquilo que nós conseguimos perceber dele. Eu acho que essa frase dá um parâmetro muito claro para a gente reconhecer a nossa limitação, por um lado, e de outro, a nossa capacidade de nos superarmos e conseguirmos enxergar mais do universo do que a gente consegue até agora, né? Até a época de Galileu,
só se conseguia enxergar até Saturno, os planetas visíveis a olho nu com um telescópiozinho e tal. Depois os telescópios foram se sofisticando e hoje em dia a gente consegue enxergar galáxias que estão lá no tempo que o universo praticamente nasceu. Oi. Nas leituras e nas percepções que vocês têm, não é, desse momento, uma preocupação é sempre a paz mundial, não é? Se esse panorama astrológico, vamos dizer, ele é favorável mais para a conciliação ou para a guerra, não é? A gente sabe a ameaça terrorista no mundo, não é? Ainda aí rondando e se fortalecendo as intolerâncias, né? A questão da islamofobia, e também a questão da igreja que eu falei ontem, ficou a provocação, né, desse momento de mudança. É isso. Mas no caso, você quer a visão do ponto de vista astrológico? Isso. Tá. Bom, em cima daquilo que eu falei inicialmente aqui, quando a gente abriu a mesa, eu acho que essa parte do que está do lado, digamos, destrutivo do que está acontecendo no mundo, eu não sou otimista em relação a isso. Não acho que, por exemplo, o Assad está promovendo um verdadeiro massacre no seu país porque não quer abrir mão do poder que ele herdou do pai dele, não foi eleito por ninguém. E essa parte, justamente essa tensão entre Urano e Plutão no céu, não me leva a um otimismo no sentido da direção da paz. Ao mesmo tempo, eu achei interessante, quando a Área falou do meio do ano, né, desse ano de 2013, porque vai ser esse momento em que vai haver esse grande triângulo entre os signos de água, Júpiter, Netuno, Saturno, com um momento de criatividade, com um momento de... vai voltar àquilo que eu falei no início. Eu acho que a gente está num divisor de águas onde que os lados estão se definindo de forma muito clara. Quer dizer, quem ainda está atrelado ao velho modelo fica tentando mantê-lo, nem que seja na base da porrada, me desculpe o termo, né? E de outro lado as pessoas que estão despertando para um outro nível de percepção das coisas, a preocupação com o meio ambiente, com a ecologia, também vem muito... Os signos de água são os signos do cuidar, né? Do acolher.